Ray, bem-vindo aqui, meu caro amigo. Antes de falarmos sobre o Trump, Hegseth continuou. Vou chamá-los pelo que são: assassinatos de não combatentes e lanchas rápidas ao largo da costa do México e da Venezuela. Gostaria de lhe perguntar, pois ele acabou de fazer alguns comentários que você analisou de maneira muito hábil. Esse é o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov. Gostaria de lhe perguntar sobre os russos e os americanos e o tratado New START, que, claro, termina pelos seus próprios termos dentro de apenas alguns meses. Primeiro, os russos mostraram interesse em estender os termos além de fevereiro? E segundo, se sim, os Estados Unidos responderam? A resposta, a primeira é sim. Os tios não responderam. Foi a 22 de setembro que o próprio Putin fez esta proposta. E tudo o que ele disse foi: veja, é tarde demais para renovar o tratado New START. Expira a 5 de fevereiro. E estamos dispostos a respeitar os limites quantitativos sobre ogivas implantadas, se vocês também o fizerem durante um ano inteiro. Isso dar-nos-ia a oportunidade de desenvolver um novo tratado ou algo do gênero. Tudo o que precisamos é de uma resposta sua, um simples sim ou não. Por favor, informe-nos se está disposto a corresponder-nos e a referir, porque se não estiver, então avançaremos. E ultimamente os russos têm se queixado abertamente de que, ainda não temos uma resposta de Washington. Lavrov mais recentemente. Portanto, continuamos à espera. É uma pergunta simples. Há uma réstia de esperança no que um oficial russo disse na semana passada. E isso é, olhe, aceitaríamos uma promessa oral sobre isso. Uau, agora não sei, teria que ver uma confirmação disso. Mas os russos não querem ter uma corrida armamentista nuclear do tipo que eu experienciei nas décadas de 60 e 70. Foi regulado pelo Tratado ABM. Bush saiu desse. Depois houve a Convenção e o Tratado INF, Forças Nucleares Intermediárias, onde Scott Ritter foi um dos inspetores em 1987. Trump saiu desse também. Portanto, se este acabar, se o New START terminar, então não haverá travão no desenvolvimento de armas nucleares. E acho que convém a todos pôr um limite, pelo menos por mais um ano. Sim, é chamado New START porque havia um original chamado START, correto? Acho que remonta a Reagan e Gorbachev, certo? Pois correto. Sim, exatamente. Remonta a Bush e, como sabe, já faz algum tempo. Vamos observar, sim. Mas sim, remonta a tanto tempo atrás. Foi renovado 2 vezes, por isso temos de fazer as contas. Mas foi isso que nos deu nova esperança. E, de fato, esses limites têm sido observados. São 1.550 ogivas nucleares desdobradas, como limitação de ambos os lados. Isso abrange ICBMs, mísseis balísticos, lançados de submarinos e bombardeiros que foram desdobrados. Tem sido a pedra angular ao longo das últimas décadas, assim como foi o Tratado ABM antes de o Jr. Bush optar por sair dele. Portanto, esta é uma questão de grande importância. Na minha opinião, este é o verdadeiro teste aqui. Os russos estão a observar a liberdade de manobra de Trump e têm se reunido fazendo comentários de que, bem, ele pode não ser autônomo. Qual seria a melhor evidência disso? Eu regressaria ao Alasca. A cimeira, como sabe, no final aparenta ser bastante cordial, certo? E no final, Putin diz, agora estás a falar sobre, ou eles estavam a falar sobre a cimeira, e Putin diz em inglês, da próxima vez em Moscovo. E o que declara Trump? Oh, meu Deus, isso seria consideravelmente complicado. O que é especificamente? Não foi algo imediato, sim, vamos expressar dessa maneira. Eu teria de escolher pessoas, foi o que ele disse. Certo, exato. É algo que nos faz pensar, Ray, e não somos os únicos a coçar a cabeça. Aqui está. Estavas a falar sobre isto. O comentário do ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, sobre isto. Chris, corte número 6. A iniciativa construtiva apresentada pelo presidente Vladimir Putin no contexto pós-New START fala por si só.
Não contém nenhuma agenda oculta e é perfeitamente claro que a sua implementação prática não exigiria esforços adicionais especiais. Portanto, não consideramos necessário realizar discussões aprofundadas sobre esta proposta. A única coisa necessária é a reciprocidade por parte dos Estados Unidos. Iremos aderir voluntariamente às restrições apenas se e precisamente enquanto a outra parte fizer o mesmo. Claro, se os americanos tiverem alguma questão, podem colocá-la conosco. Até agora não houve resposta substancial de Washington. Fomos informados através de canais diplomáticos de que a questão está a ser considerada. Não temos intenção de continuar a persuadir ninguém. Acreditamos que o nosso passo serve os interesses de ambas as partes e de toda a comunidade internacional. Estamos prontos para qualquer resultado enquanto esperamos algo positivo. Se o presidente Trump, através do secretário Rubio, não fizer uma declaração ou disser não, espero sinceramente que nenhum desses cenários aconteça. Mas quem pode prever? Ele pode mudar de opinião num instante. O que acontecerá? Outra corrida armamentista como tivemos há 2 gerações atrás. Bem, haverá indivíduos a aplaudir de satisfação, e esses indivíduos são os membros do complexo militar-industrial, de inteligência do Congresso, dos meios de comunicação, da academia e dos think tanks. Mickey Mac, antes de prosseguires, o Jeff Sachs recomenda adicionar mais uma palavra, pois é necessário incluir Silicon Valley. Digital. Pois sim, digital também. Mas, de qualquer forma, estas pessoas vão lucrar muito e a diferença entre ricos e pobres vai crescer ainda mais. Então, sim, isso só beneficiará os vendedores de armas e aqueles ligados a Raytheon, Lockheed e outros. É verdadeiramente um desfecho bastante lamentável. A tolice da situação é que os russos demonstraram que são capazes de contornar ou ultrapassar qualquer sistema de defesa que os Estados Unidos possam vir a construir, independentemente de qual seja. E isto remonta ao tempo de Reagan. Dissemos ao presidente Reagan, veja, não se iluda, esta questão da Guerra das Estrelas não pode ser inviolável. Pode sempre ser contornado, pode sempre colocar um monte de iscos lá. É esquecer a Guerra das Estrelas, no entanto. Ele nunca conseguiu, claro, mas a razão pela qual nunca conseguiu foi que o complexo industrial militar, alguns deles a trabalhar no Conselho de Segurança Nacional. Eu sei quem eles são. Estamos a dizer-lhe, não, o teu Star Wars vai ser ótimo. Então, quando o lixo te diz para nos livrarmos de todas as armas nucleares, o que acontece contigo no Star Wars? Exemplo histórico em Reykjavik, acho que foi em 1907 ou por aí, e Reagan voltou e disse, não posso fazer isso. Os meus conselheiros dizem que não posso. Portanto, estas oportunidades estão perdidas. E, em termos de urgência, o secretário de Estado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, está a fazer um discurso ou a dar uma entrevista todos os dias. Quero dizer, eles estão a criar uma atmosfera relaxada. Veja, aceite ou deixe. Não estamos a tentar pressioná-lo, mas estamos a tentar. Temos apenas até o dia 5 de fevereiro. Eles mencionaram que podem dar uma resposta a qualquer momento antes dessa data, sem qualquer problema. Não é necessário fazer nada. Ok. Como eu disse, houve alguma indicação de que aceitariam uma promessa oral do presidente. Não sei sobre isso, mas mostra até onde estão dispostos a ir. Por quê? O principal objetivo de Vladimir Putin e dos outros é evitar que um presidente volúvel desencadeie uma guerra nuclear, compreendeu? Aqui está uma breve nota de rodapé, senhor juiz. Mercurial tem sua origem no deus romano Mercúrio. De que era ele patrono? Ele era patrono de mais coisas. E, bem, era patrono de vigaristas, de mercadores e também de comerciantes. De que mais ele era patrono? Ele era o patrono dos comerciantes, viajantes, ladrões e trapaceiros, algo como alguns dos agentes imobiliários daqueles tempos. E era frequentemente identificado com um daqueles tipos rápidos Hermes. Então, qual é o significado de mercurial? Refere-se a uma pessoa que é imprevisível, sujeita a frequentes mudanças de humor e de mente, ou seja, alguém com um temperamento mercurial. Mais uma coisa.
Agora, para os mais jovens, terão de acreditar em mim nisto, mas costumávamos ter termômetros para medir a nossa temperatura, está bem? E eu parti uma vez. O que estava lá dentro? O mercúrio era um veneno? Sim. Era suposto eu tocá-lo? Não, por amor de Deus. Era suposto recolher? Não conseguia. Parecia esferas pequenas, estava completamente, não dava para saber para onde ia. O mercúrio é altamente volátil, e é precisamente isso. Esse é o conceito predominante entre os líderes russos. Penso que os vejo a dizer para si mesmos: bem, faremos o melhor para evitar uma guerra nuclear. E se tivermos de esperar 3 anos, tudo bem, isso é o destino. Mas, entretanto, estamos a perguntar-nos: quando é que isto te aconteceu? Eras miúdo. Ah, sim. Na verdade, sou bastante desajeitado. Deixei cair isto há cerca de 10 anos. Claro, sobreviveu. Não o matou. Deus o abençoe. Se o tocares. E é por isso que os russos são realmente a tua cereja próxima de Trump. Compreendo. Estás a ser influenciado. De que maneira é que a corrupção na Ucrânia, que todos nós conhecemos há muitos anos, está agora finalmente a ocupar as manchetes dos jornais? Boa pergunta. Não posso dizer que estou surpreendido. Claro. No entanto, né, o que é realmente surpreendente é isto. Esta unidade que os Estados Unidos estabeleceram, certo? E que Zelensky tentou eliminar há apenas alguns meses, está a fazer o seu trabalho. Agora, quem é que encoraja a unidade a fazer o seu trabalho? Acho que os agentes remanescentes que ajudamos a criar ainda estão por aí, ou pelo menos têm uma grande influência. Da forma como diagnostico isto, é muito, muito sério, tá bem? Isto é um desafio para Zelensky, e acho que o Ocidente está. Talvez não o Reino Unido, eles provavelmente ficarão para sempre. Mas acho que os EUA estão bastante envolvidos nisso. E vejo que a imprensa ucraniana, por Deus, está a divertir-se imenso com isso. A imprensa ucraniana, certo? E até mesmo alguns dos líderes da coligação dos dispostos, como Kallas, afirmam: oh, meu Deus, bem, espero sinceramente que resolvas esta situação. E então, de que maneira é que os líderes europeus vão justificar aos seus próprios povos a decisão de dar bilhões a este homem que entregou 100 milhões? Isso não é nada. Deram logo milhares de milhões. E é o seu melhor amigo do mundo teatral que está a receber a maior parte. Ele recebeu a informação antecipada e saiu. Saiu da cidade. Portanto, acredito que isso seja uma preparação para que o Ocidente se desfaça de Zelensky. E eu prevejo que Zelensky, eu antecipo que talvez ele não consiga durar nem o restante do ano, considerando o facto de que ele é o responsável. E Syrskyi, o comandante-chefe do exército responsável pela morte de centenas, sim, centenas de milhares de jovens ucranianos, mesmo quando estão cercados, mesmo quando estão a implorar, é permitido rendermos-nos. Isso ocorrerá nas próximas semanas. Então, na percepção geral do público, está a ser administrado por um governo que não foi eleito por eles, pois o seu mandato já expirou, mas ele prolongou a sua permanência no poder. Estão finalmente a reconhecer o roubo e reconhecem Zelensky como o principal ladrão. Sim, especialmente o roubo. E depois, claro, cada uma destas famílias tem alguém que, se não escapou para a Alemanha ou para a Bélgica, foi morto ou foi sujeito ao que as forças ucranianas têm sido sujeitas. Portanto, a informação está a espalhar-se. O único perigo aqui, não o único, mas o mais significativo, é que ninguém sabe quem poderia substituir Zelensky. Poderia ser alguém ainda pior? Sim, poderia ser alguém pior. Os neonazis são assim tão poderosos? Sim, eles agem de forma muito astuta, têm de o fazer. Talvez o Zaluzhny, o tipo que está agora em Londres como embaixador, talvez ele pudesse fazê-lo. Mas mesmo ele tem laços próximos com os nazis, portanto, é uma situação difícil de resolver. Acho que os sinais iniciais mostram que estão a tentar incriminar Zelensky. E que melhor forma do que provar que ele é corrupto e que os seus amigos são tão corruptos que tiveram de sair da cidade assim que os inspetores chegaram. Mencionaste a Kaja Kallas. Ela é atualmente a chefe das relações exteriores da União Europeia. Aliás, um amigo meu já queria dizer isto há imenso tempo, foi colega dela na pós-graduação.
Ele diz que ela era uma tonta naquela altura e ainda é uma tonta agora. Ele, por acaso, concorda conosco sobre o que os europeus deveriam estar a fazer? Essa é apenas a opinião dele. No entanto, quando a mencionou, recordou-me que está a intensificar-se a oposição ao roubo. Roubo de depósitos bancários do governo russo em bancos da UE, porque ela e a sua chefe, Ursula von der Leyen, são a favor disso. Sim. Com todo o devido respeito por estas duas senhoras, é um plano que foi mal concebido. Foi desde o início, continua a ser agora e sempre será. Está bem assim? O chefe da Bélgica levantou-se e, num discurso hábil há 2 semanas, disse: olhem, aceitamos a responsabilidade por brincar com os fundos russos. Esqueçam isso. E então, apenas ontem, um dos decisores nestas questões, nesta Câmara de Compensação, ou como quer que lhe chamem, disse: vejam, isto não vai acontecer, não vamos permitir. Então, penso que von der Leyen e Kallas e os outros que pensaram que isto era fácil, que podíamos simplesmente apanhar este russo, isso não vai acontecer. Agora, isso é importante, juiz, porque muitas pessoas têm dito que poderíamos manter esta guerra na Ucrânia a decorrer por talvez 2, talvez 3 anos, se conseguirmos aqueles 200 mil milhões russos ou o que quer que seja. Bem, isso não é verdade, não poderia, mas mesmo que fosse, então eu poderia entender. Então, onde está o financiamento? Não há financiamento. Não. O vice-presidente do Zilá Vance disse que estamos fora de lá. A Ucrânia acabou. Essas são, e as suas palavras, a Ucrânia acabou. Então, de onde é que os europeus vão arranjar o dinheiro? Onde já estão a privar o seu povo de benefícios sociais necessários para ajudar a Ucrânia a manter isto a funcionar? Então, novamente, se eu fosse o Putin, sentava-me e dizia: que bom, os belgas já se pronunciaram. Seria um suicídio econômico, né? Um suicídio financeiro, não apenas para os belgas, mas também para o restante do mundo comercial ocidental. Isso não vai acontecer, eles não vão ter dinheiro. Os russos, os Zequelwa, não têm armas para lhes dar neste momento. Daqui a alguns anos, talvez, mas eles não têm o dinheiro para comprar as armas para dar à Ucrânia. E o exército ucraniano foi derrotado e resta muito pouco em termos de, tropas ucranianas. Então, pode ver que, do ponto de vista de Putin, estou a dizer, bem, vamos cooperar aqui. Não vamos agitar o vespeiro fazendo com que este tipo imprevisível reaja de uma forma completamente inesperada. Vamos ganhar a guerra na Ucrânia. Iremos até onde for preciso, pararemos e diremos: agora estás mesmo envolvido. E se disserem não, lidaremos com isso no tempo certo. Mas eles não têm pressa. Esta questão importante sobre a renovação do New START ou a renovação das disposições, os limites quantitativos sobre mísseis e bombas ofensivas implantadas, isso é significativo. Portanto, se observarem para Trump e disserem, bem, não apenas ele não conseguiu chegar a um consenso para uma nova cimeira em Moscovo ou em qualquer outro local, mesmo que o tenham dissuadido de afirmar que Budapeste se encontraria lá. Vamos continuar a tentar, e eles ainda tentam publicamente. Entretanto, temos de dizer que não controlamos os eventos políticos nos EUA, então só resta esperar que este tipo saia. Talvez. É sempre possível que alguém melhor venha dentro de 3 anos, quando tiverem uma melhor apreciação do que nós russos costumávamos chamar o mundo. Correlação de forças, equilíbrio de poder é o último tema abordado na aula 101. O mesmo escritório. Não tenho certeza se são as mesmas pessoas. Tenho dúvidas, pois isso ocorreu há uma geração. No entanto, o mesmo escritório no Departamento de Justiça que informou a Cheney e Bush que tinham permissão para torturar indivíduos desde que denominassem isso como interrogatório reforçado, comunicou a Trump e Hegseth que podem eliminar pessoas em alto mar ou não combatentes admitidos, desde que sejam rotulados como narcoterroristas, uma expressão não reconhecida na legislação americana. Por quanto tempo mais esta situação irá persistir? Trump já eliminou mais de 75 indivíduos e foram mais de 10 embarcações destruídas. Ironicamente, meritíssimo juiz, creio que esse escritório é denominado Gabinete de Consultoria Jurídica. Sim. Ou talvez Gabinete de Responsabilidade Profissional. Parte do Conselho Jurídico. Sim.
Esse cargo já foi ocupado por William Rehnquist, que virou presidente do Supremo Tribunal dos EUA. Também foi ocupado pelo meu falecido amigo Antonin Scalia, que se tornou um membro destacado do Supremo Tribunal. Agora está com bandidos que farão tudo o que o presidente quiser. Pois é exatamente isso. E sabe, apesar de toda a retórica conciliatória que vem de Lavrov e outros, não é um erro ou coincidência que ontem, de repente, surgiu outra entrevista de Lavrov sobre os julgamentos de Nuremberg. Agora, Lavrov estava a participar em algum tipo de filme sobre Nuremberg, mas ele deu esta entrevista ontem, sabe? E disse, sabe, que nós, os soviéticos, na altura, estávamos realmente por trás dos julgamentos de Nuremberg. O tribunal, esforçamos-nos bastante. O Ocidente não era tão favorável. Se não me engano, isso está certo. Ainda não consultei o livro de história, mas o ponto principal, dissemos, veja, isso tirou a lei da selva do mapa, certo? Isso tornou as pessoas responsáveis por crimes de guerra. E estas coisas estão a acontecer ainda hoje. E Lavrov não está a referir-se tanto ao genocídio ao qual deveria referir-se. Ele está a referir-se ao que está para acontecer ao largo da Venezuela. A Venezuela é um problema muito mais difícil de resolver. Se Trump entrar na Venezuela, ele está louco porque isso será o seu Vietnã. Não conseguirá fazer mais nada durante o resto do seu mandato. Uau! Ele, claro, mudou de opinião ontem à noite. Estou a usar aspas aéreas sobre se os ficheiros Epstein devem ser divulgados porque acho que ele viu um apoio à sua versão deste problema a esvair-se à medida que uma onda de republicanos na Câmara manifestou-se a favor desta resolução proposta pelo congressista Thomas Massie e pelo congressista Ro Khanna. Chris, consegues repetir isso, por favor? E eu lerei em voz alta. Isto é do presidente na noite de domingo. Os republicanos da Câmara devem votar para divulgar os ficheiros Epstein porque não temos nada a esconder. E é hora de avançar deste embuste dos democratas feito por lunáticos da esquerda radical para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano. Vamos começar a falar sobre as conquistas recorde do Partido Republicano e não cair na armadilha de Epstein. A palavra armadilha está em maiúsculas e entre aspas, o que é na verdade uma maldição sobre os democratas, não sobre nós. Isto é ridículo. Diga ao Departamento de Justiça para divulgar. Não precisa do voto do Congresso. O Departamento de Justiça trabalha para ele. Ele tem resistido vigorosamente a isto. Eles atormentaram Marjorie Taylor Greene na sala de situação na Casa Branca na semana passada e ela basicamente disse-lhes: não Marjorie Taylor Greene, a do Colorado, a amiga dela, cujo nome me escapa agora, Lauren Boebert. Ela basicamente disse-lhes para saírem. Não conseguiu mudar a opinião dela? Sim, mencionei que é bastante volúvel. Sim, mencionaste. Disseste. Não se pode depender de um tipo assim. Quero dizer, a outra questão, meritíssimo, é uma questão moral, sabe? Se não se pode confiar nas pessoas em coisas relativamente menores. Embora seja difícil argumentar que violar menores seja algo menor, certamente não se pode confiar nas pessoas nestas questões. Como é possível confiar nelas em assuntos de Estado? É simplesmente um embaraço incrível que estes líderes, por assim dizer, que monopolizam as ondas de rádio e a televisão, sejam aqueles que são moralmente corruptos em pequenas ou relativamente, de maneiras relativamente não reconhecidas, como estão a lidar com estas jovens ao violá-las. Qual era essa situação? Um e-mail. Sim, o Trump sabe tudo sobre a rapariga. Então, o que isso quer dizer? Certo, essas pessoas mandam. Se somos uma democracia, temos de nos livrar do grupo frio. Certo? Nós afastamo-los. Teremos a chance de fazer isso no próximo ano. Só espero que não seja tarde demais. Certo. Obrigado, Ray. Uma ótima conversa, meu caro amigo. Obrigado por nos permitir abordar uma variedade de tópicos. Não falamos sobre Gaza. Tocaremos nesse assunto na próxima vez que conversarmos. O Larry volta da Rússia até o fim da semana. Estaremos juntos de novo na mesa redonda da comunidade de inteligência na sexta. Vemo-nos lá. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Ray. Desejo-lhe tudo de melhor. Claro.